Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Um dia bonito, dia 12 de outubro de 2021, comemorado dia da Nossa Senhora Aparecida, um dia voltado aos compromissos religiosos. Nós falamos compromisso, mas na verdade é um compromisso que nos dá a paz interior. Então é um dia religioso e, por outro lado, vamos lembrar de que Jesus falou: vinde a mim as criancinhas. E em termos de comércio, é comemorado o Dia das Crianças. Então é um dia especial, um dia de muita alegria, de muita compreensão, de muito amor, dia 12 de outubro. E nós estamos aqui novamente, 7 horas da manhã, para essa união fraterna de coração para coração, com todos aqueles que seguem comigo este estudo e que eu fico muito grato, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados que, através da vidência, que aflorou essa mediunidade em mim desde criança, nós vemos os espíritos chegando na hora em que estamos gravando e colaborando com as inspirações para fazer um trabalho de amor e de muito carinho e de passar esses ensinamentos com muita clareza, com muito amor do coração, porque o Evangelho é a grande ferramenta que temos na mão para cuidar da saúde espiritual, cuidar da saúde material, inclusive, porque através do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, nós sentimos a paz interior, nós conseguimos combater a ansiedade, combater as nossas neuras, combater os nossos melindres, colocando-se no lugar do outro quando vamos censurá-los. Então, grande ferramenta é a cartilha da felicidade, o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus está inserido na Bíblia, que são livros, né? Uma composição de 5 livros, a Bíblia. E está lá no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, narrado pelos evangelistas, não é? E bem depois, 30 ou 40 anos depois que Jesus morreu, que os evangelistas anotaram os feitos e tem aí registrados pelos evangelistas Tiago, João, Mateus, não é? E esses são os evangelistas que me recordo no momento. E nós, então, temos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus e que faz parte, o Evangelho faz parte dos livros básicos da doutrina espírita, que é o 3º livro, o primeiro livro ditado pelos espíritos através de médiuns idôneos da época, codificado por Allan Kardec, né? E o primeiro livro foi o livro dos espíritos, depois, seguidamente, o livro dos médiuns. Antes do livro dos médiuns, teve um livreto orientando os médiuns, depois saiu o livro dos médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando diariamente, e o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, para os estudiosos da doutrina espírita, só esses 5 livros já têm uma matéria suficiente para nós fazermos a tão necessária reforma íntima para, nesse mundo
turbulento em que muitos estão desesperados. Todos os dias reencarnam multidões de espíritos e desencarnam multidões de espíritos, deixando muitas vezes as famílias desamparadas, inclusive desesperadas pela morte de um filho querido, de uma mãe querida, de um pai querido. Mas, então, a doutrina espírita é consoladora e esclarecedora. E nós, estudando a doutrina espírita, nós vamos ver que estamos aqui realmente de passagem e que nós devemos aproveitar ao máximo a presente reencarnação para fazer essa reforma íntima, para treinar mais urgentemente a gratidão, que nós queremos mais, e de repente nós somos chamados de volta para o plano espiritual e nós entraremos para o plano espiritual, muitas vezes sem entender, muitas vezes nem entendendo que desencarnou, muitas vezes ainda arraigado às coisas mundanas, aos seus negócios, aos seus carros, aos seus apartamentos, e continua o sofrimento. Então, bendito seja nós que já interessamos de fazer essas reflexões através do Evangelho. E para mim, eu me sinto muito grato por todos que nos rodeiam, por todos que estão acompanhando esse trabalhinho diariamente, que me estimulam a estudar o Evangelho. E diante das nossas dificuldades, nós lembramos, eu ponho os vídeos para me assistir, a gravação que eu fiz, e eu falo, Servão, você que está falando. Então, é uma constante cobrança nossa para a nossa reforma íntima e aceitar as pessoas como são e procurando, no dia a dia, a não julgar ninguém. Para tudo existe uma solução. Não adianta nós apontarmos os problemas, nós devemos ajudar a resolvê-los. Que a todo momento nós temos problemas, mas justamente os problemas são as provinhas para nós resolvermos mais paulatinamente, cada caso em caso, para resolver unido. A melhor solução para todos os problemas é a união, é o diálogo, é a conversa. Para tudo existe uma solução e para cada problema existe N alternativas para solucionar com calma, se colocando no lugar do outro, como diz Jesus, olhando a nossa volta, que nós esquecemos de olhar a nossa volta, esquecemos de olhar o nosso corpo. Às vezes existe alguma deficiência no nosso corpo, ou uma cegueira, ou falta de um braço, falta de uma perna, ou estamos numa cadeira de roda, ou estamos numa cama hospitalar, mas sempre alguém cuidando da gente. E nós, com o estudo da doutrina espírita, nós vamos cada vez mais conscientizando-nos de que não é efeito sem causa. Então, precisamos descobrir essas causas que nos dão sofrimento. E as causas, muitas vezes, a maior parte são causas atuais das aflições. Eu que provoco essas causas por ansiedade, por querer coisas que eu não posso, né? Por aflições, muitas vezes desnecessárias, achando que vai acontecer tal coisa e não acontece, não é? Então, o Evangelho, bendito livrinho de cabeceira que nós pegamos com todo amor, todo carinho e vamos interpretar logo de manhã um pedacinho do Evangelho e vamos interpretar durante o dia e à noite, antes de dormir, vamos ler uma mensagem espírita ou uma mensagem espiritualista e vamos procurar estar sempre com a mente sã, em corpo são, diz, né?
em latim, mensane, compensane. Então, nós vamos, com isso, combatendo as nossas aflições, que muitas vezes é pelo desequilíbrio emocional provocado por nossa ansiedade. Então, bendito seja esse trabalhinho que nós fazemos de manhã, e nós, toda vez que terminamos o trabalho, como diz o meu grande amigo Claudinei Generoso, nós saímos com a bateria carregada, porque nós entramos em contato com os espíritos que nos ajudam a estudar esse livro bendito, né? E hoje, então, nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos pular o item 1, o 2, em Algarismo Romanos, e vamos no livro, na introdução, e nós vamos ler as notícias históricas, porque esses nomes nós vamos, durante o estudo do Evangelho, nós vamos encontrar, então precisamos ter uma noção, né? Notícia histórica, às vezes é meio cansativo que eu vou ler, né? Porque são notícias históricas. Então a gente lê, vai interpretando, e o estudo é isso. Nós vamos ler uma vez, nós vamos entender, depois lemos de novo, pegamos essas gravações e escutamos de novo. Então, devagarinho, nós vamos aprendendo. Porque antigamente, no meu tempo de escola, o professor de História e Geografia dava um questionário e eu tinha esse hábito, como muitos tinham também, decorar as respostas. Mas as respostas decoradas não era bom na hora de fazer a prova, a gente não tinha medo de ter esquecido a decoração, né? Então, a educação, o conhecimento vem com a prática. Então, nós vamos aos poucos entendendo e vamos colocando na nossa vida a prática, esses conhecimentos. Quando nós esquecemos do que se trata, nós vamos novamente ver os livros, ver essas gravações, e é assim que nós vamos aprendendo. E o mais importante é a paz interior. Isso que é importante, agradecer a Deus por mais um dia que está se iniciando. E se estamos correndo para não perder horas, se estamos aflitos, vamos perder um segundinho e falar: Pai, abençoe meu dia, muito obrigado pela noite. E um dia antes a gente prepara as coisas para não ter correria no dia seguinte, não é? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, com todo esse amor, essa alegria que está em nossos corações, e passar, então, a leitura dessas notícias históricas, não é? Então, ele diz assim: para bem compreender certas passagens do Evangelho, vocês têm um livrinho na mão aí, Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, nós vamos ler em conjunto. Ó. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência. Então, para nós entendermos, compreendermos um livro que lemos, precisamos saber o significado dessas palavras. E hoje temos uma facilidade muito grande, não é? Porque antes nós íamos estudar um livro, nós tínhamos do lado aquele livro grossão, né? Que até apelidavam esse livro do pai dos burros, não é? No tempo aí popular, de tirando o sarrinho, né? Mas hoje nós temos o Google, e nós perguntamos, sabemos na hora, não é? Então, diz: para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência. É o que nós vamos ler em seguida, essas palavras. E que caracterizam
o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época, desculpem, né? O estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. E são esses termos que nós vamos ler, vamos entender, e eles aplicavam essas palavras, os costumes da época do tempo do povo judeu, não é? Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas, porque tem as traduções, né? Mesmo aqui atualmente, nós vemos certas palavras que nós temos aqui no Brasil e em outro país significa diferente, jogando um exemplo que a gente vê, né? Fala bicha, bicha, em termos aqui do Brasil, infelizmente não deveria ser assim, né? Ele está denominando um homossexual, né? Infelizmente nós temos ainda esses termos muito chulos e de respeito para com a liberdade de cada um, de ter o seu costume, de ter a sua convivência com quem queira. Nós temos que respeitar, não é? E não rotular os nossos irmãos perante Deus. Por exemplo, é um bicha, é um viado, é um homossexual, é uma prostituta. Meu Deus do céu, Jesus fala: amai-vos uns aos outros. Então nós precisamos ter respeito, e o Evangelho nos leva a isso. Respeitar, porque hoje nós estamos em uma condição, amanhã o espírito não tem sexo, amanhã nós vamos estar com outras tendências. Nós somos espíritos imperfeitos, então precisamos já fazer esse treino de aceitar as pessoas como são, de amá-las realmente. E quando nós temos esses impulsos inferiores de criticar, de julgar, nós precisamos recorrer a Deus e orar: Pai, me perdoe, não é? E nós vemos aí no dia a dia, que diz o ditado popular: você cospe para cima, cai na sua testa. Nós vemos pessoas conhecidas nossas que tanto falavam, rotulavam essas pessoas, veio para dentro do seu lar, veio na condição de um filho, veio na condição de uma filha, veio na condição de um neto, não é? Então nós precisamos, o Evangelho é importante na nossa vida para crescermos moralmente, para começar a treinar. Jesus falou: amai-vos uns aos outros há mais de 2000 anos. Vocês vejam que nós crescemos pouco ainda, muito preconceito ainda em nossos corações, muito ódio, muita vaidade, muito orgulho, muito preconceito, não é? Mas o Evangelho nos faz a encontrar essa paz interior, a amar realmente as pessoas, dar o nosso coração, nosso amor, aceitar as pessoas como são, credos religiosos, costumes, opção sexual, raça, cor, não é? Então, o Evangelho, é isso que o Evangelho proporciona para nós tirarmos do nosso ser em estado latente ainda o amor que está, todos nós somos filhos de Deus, o amor está em estado latente, precisamos tirar, ter mais compaixão, mais amor, mais união, mais fraternidade. É esse treino que nós precisamos, e desenvolver o diálogo, não é? Então vamos lá. A gente se empolga, mas é gostoso porque nós estamos colocando o coração nesse estudo. Nós não temos pressa para terminar o livro. Nós terminamos esses dias, estamos começando de novo. Esse bate-papo alegre, logo de manhã, muito gostoso, não é? Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas, não é?
Então, eu falei aqui no Brasil, bicha trata-se, né, como maldade ou homossexualismo, né? E lá em Portugal, bicha é fila, né? Então, essas palavras do Evangelho são mal interpretadas, são traduzidas de modo diferente, de acordo com os costumes da época, não é? Foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas, que parecem estranhas à primeira vista. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas, que parecem estranhas à primeira vista. Então, por isso que nós estamos estudando literalmente. Então, não é uma palestra, é um estudo do Evangelho que nós estamos fazendo. Por isso que nós não temos pressa. E vocês têm aí, né, que nós pulamos aqui, mas dá para vocês lerem a introdução toda. Quando nós pegamos o livro, é interessante, nós lemos o prefácio, quem deu opinião sobre o livro, né, assina embaixo, né, como aqui no Evangelho do Espírito da Verdade, né, prefaciou este livro. E depois a introdução, o que trata seu livro, não é? Então é importante ler todo o livro, toda a introdução. Nós pulamos, lemos o parágrafo, o item 1 em Algarismo Romano, só o primeiro parágrafo. Depois pulamos aqui para Algarismo Romanos, número 3, Notícias Históricas. Não é? Então vamos lá. A primeira palavra que nós vamos ler e que encontramos no dicionário, os que trata-se de notícia histórica. Então nós vamos ler. Né? Então vamos lá. Samaritano, esse nome, samaritanos, que significa isso? Né? Depois da cisma é divisão política religiosa entre Israel e Judá. Né? Então, houve uma divisão política religiosa. E tribos eram os povos, né? Chamava tribos. As reuniões, uma comunidade, hoje nós falamos comunidade, eram tribos, né? Era uma determinada região, um determinado povo, que tinham determinados costumes, né, usos e costumes. Então, samaritanos, depois do cisma, da divisão político-religiosa entre Judá, Israel e Judá, né, depois da cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. O reino dissidente separou de Israel. Né? Destruída e reconstruída várias vezes. E a Samaria foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Houve as divisões. E foi construída e reconstruída a Samaria. Né? Herodes, dito o Grande, a embelezou, deixou bonita a Samaria, né? Com suntuosos monumentos. E para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos, quer dizer, esses que viviam na Samaria, né? Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Então, houve a divisão política religiosa entre Israel e Judá. Né? Então, os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Então, viviam em constantes separações político-religiosas e guerras, né?
lutas, de diversidades de opiniões, de costumes, né? Os samaritanos, para tornar a cisão, para tornar essa separação mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, fazer as festas religiosas em Jerusalém, para que eles não fossem para esse lugar, para não estar em contato com essas outras tribos, né? Construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Vocês viram que houve mesmo a cisão, né? Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés. Só aceitavam o Pentateuco, né? Contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que foram anexados depois. Então, eram radicais. Só aceitavam o Pentateuco, né, de Moisés, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que foram anexados depois. Então, houve construir o seu próprio templo, os samaritanos, né? E não aceitavam outros livros senão os que continham as leis mosaicas, né? Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade, né? Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, desprezavam eles. Eles eram heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos. E por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. Então, a coisa era séria, não é? Tiveram seus próprios templos, não aceitavam, tiveram o seu próprio templo, não aceitavam outros livros anexados, senão só os Pentateuco das leis mosaicas, e os judeus ortodoxos desprezavam os samaritanos, consideravam-os heréticos, né? O antagonismo, né? Um é totalmente contrário do outro. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência de opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, as mesmas origens, né, eram os protestantes daquela época, que nós vemos aí, né, que Lutero protestou contra a Igreja Católica. Então, eram os protestantes da época. Houve realmente essa cisão político-religiosa entre Israel e Judá, né? Então, os samaritanos eram os que construíram o templo em Samaria, né? E os governadores da época embelezaram, né? Como monumentos, foi construída e reconstruída várias vezes a Samaria, né? Como monumentos, embelezou para agradar o Augusto, né? Embelezou a Samaria como monumentos suntuosos, né? Então, encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante. Isso aqui está falando, encontram-se ainda hoje. Esse livro, não podemos esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 15 de abril de 1864. Então, está dizendo, né, dessa época, encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, levam a sério as leis mosaicas. E Jesus veio combater as leis civis de Moisés, né? Porque as leis civis eram próprias para
aqueles corações endurecidos daquela época. E os samaritanos observavam rigorosamente as leis mosaicas mais que certos judeus. Não é? Então ele fala, eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Quer dizer, separação mesmo, os samaritanos, né? Dos judeus ortodoxos. Né? Então, a cisma, né? É a divisão que houve política religiosa entre Israel e Judá. Certo? Então, nós vamos parando por aqui, que já aprendemos, sem decoração, como falei para vocês, nós vimos hoje sobre os samaritanos, amanhã nós vamos ver sobre nazarenos. Não é? Então, vamos lá. 12/11. 12/11, não, 12/10. 12/10 de 2021. Tá? Amanhã, então, nós vamos ver os nazarenos. Muito bem. Quando a coisa é gostosa, passa rapidinho. Né? Nós estamos aqui com 31 minutos de bate-papo. Então, com essa imensa alegria no dia de hoje, que comemora Dia da Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, eu desejo um dia muito feliz para todos. Estamos juntos no pensamento e no coração, com essa alegria imensa, procurando no dia de hoje reclamar o menos possível, nós somos reclamões. Mas vamos colocar a paz interior em nosso coração nesse dia especial e passar um dia feliz com as pessoas que nós amamos. Ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e amanhã nós estaremos aqui novamente às 7 horas para dar continuidade nesse livro maravilhoso que temos na mão e que nos dá alegria de viver enquanto estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações e nos dá subsídios para termos um regresso para o plano espiritual mais embasado no cristianismo, no amor, na fraternidade, na caridade. E aí nós estaremos mais conscientes de que realmente vale a pena lutar contra as nossas imperfeições morais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. ADM Osterwald.